Bom dia, seja muito bem-vindo a mais essa live. Hoje é dia 10 de dezembro de 2012. Esse ano tem sido um ano duro pro Brasil, né? Bom dia, Diegão. Seja bem-vindo, meu irmão. É um ano que tem sido muito duro pro Brasil. Primeiro, a gente perdeu as eleições aí pro PT, pro Partido dos Trabalhadores, que tem tudo para assolar o Brasil novamente. Mas nossa esperança é que o Senhor conduza isso aí. E ontem, o Brasil, a seleção brasileira, perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo nos últimos 5 minutos. Nos últimos 5 minutos da prorrogação. O que a gente aprende com isso aí? Ah, Diego, agora tu vai falar igual coach, todo mundo tá falando disso. Você também vai falar? Você tem que tirar aprendizado de todas as circunstâncias. E com essa derrota aí a gente aprende que a gente precisa fazer a gestão dos recursos, né? Até o último minuto. Ali o Tite nos últimos 5 minutos poderia, como técnico, ter travado o jogo, ter, sei lá, renovado os jogadores que tinham mais energia, estavam mais no gás. Mas ele preferiu deixar o time solto, acabou que foi pra frente, mais do que precisava, e no contra-ataque tomamos aquele gol nos últimos 5 minutos. Na sua vida é da mesma forma, você precisa fazer a gestão de recursos até o último instante. No caso, a gestão foi o tempo, e não houve a gestão do tempo. 5 minutos foi o suficiente para trazer essa eliminação. Mas a questão é a seguinte: você estava na torcida, eu estava na torcida. O jogo, a Copa pro Brasil acabou, mas o jogo, para mim e para você, continua. O jogo da vida. A pergunta é a seguinte: até quando você vai continuar na torcida no jogo da sua vida? Tá na hora de você tomar uma posição. Inclusive, Provérbios 10 a gente vai ler sobre isso. Tá na hora de você sair das torcidas. Tá na hora de você entrar em campo. Assumir a gestão da sua vida. Assumir a gestão dos recursos disponíveis. E jogar. Chega de ficar olhando os outros jogarem. Agora é você, é a sua vida, é a sua família. Você precisa sair da torcida. Então a gente vai ler Provérbios 10. No dia 10 de dezembro de 2012. Ou 2022. Vamos lá. Provérbios 10, versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. O que você achou do jogo, Diego? Tu ainda tá aí? O que você achou daqueles últimos 5 minutos? Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Aquilo que você ganha de forma desonesta só vai levar você à morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Salomão ele sempre bateu muito forte na preguiça, né? A gente viu já que ele comparando ali o homem com as formigas que não param de trabalhar, sempre, mesmo não tendo ninguém para comandar, elas sempre estão ali fazendo o que precisa ser feito, né? E aí ele compara e fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E aqui no versículo 4 do capítulo 10, ele novamente fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Então o que você tem que entender é o seguinte, a preguiça e a pobreza, elas andam lado a lado. Pobreza, para quem não sabe, na raiz da palavra significa improdutividade. Não é uma questão social, é uma questão individual. Toda vez que você é improdutivo, você empobrece.
Por quê? Porque pobreza significa improdutividade. A preguiça, a gente falou ontem, a preguiça é aquele mendigo fedorento, aquele mendigo sujo que está no portão da sua casa querendo uma oportunidade para entrar. E todos os dias, quando você acorda, se você deixou essa preguiça entrar, ela vai te segurar na cama. Ela vai te segurar, não vai deixar você levantar da cama. Esse mendigo vai te agarrar, vai te abraçar e vai ficar ali o dia todo com você na cama. Essa figura de linguagem é uma âncora mental para você ter repulsa pela preguiça. A preguiça é o mendigo que te segura na cama todos os dias. Ele quer transar com você todos os dias. E tem gente que está tendo filhotes da preguiça, filhotes desse mendigo. Várias preguicinhas têm nascido de você e desse mendigo. E você não prospera na sua vida exatamente por causa dele, por causa da improdutividade. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Joga essa preguiça, joga esse mendigo para fora da sua casa. Se você quer prosperar, se você quer colher riquezas nessa terra, você precisa abrir mão. Não tem como flertar com o mendigo. Joga ele para fora da sua casa e todos os dias ele vai estar lá, te esperando, olhando para você, flertando com você, para você abrir o portão da casa. Ele quer entrar de todas as formas. Versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Eu quero refletir um pouco sobre esse versículo, porque a gente vê várias pessoas que estão em estado letárgico. O que é um estado letárgico? É um estado hipnótico. As pessoas estão dormindo acordadas. As pessoas vivem hoje a vida de forma hipnótica, de forma aleatória. Muitos, além de gostar, vivem a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu. E aí vai. Não perguntam, continuam dormindo, seguindo, às vezes, imposições que não fazem o menor sentido. Eu quero te perguntar, até quando você vai continuar nessa vida? Até quando você vai continuar sendo conduzido por pessoas e não assumindo a gestão da sua própria vida? Até quando você vai continuar vendo os sonhos de outras pessoas realizarem e os seus sonhos sendo colocados no segundo plano? Até quando você vai deixar a sua família ser submetida a imposições de outros e não aquilo que o Senhor tem para você? Até quando? Até quando você vai continuar dormindo? Lá em Efésios 5,14, está escrito desse jeito assim. Anota aí, se fosse você anotar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre vós. Eu sei que às vezes a sua vida é melhor dormindo do que acordado. Eu sei que você prefere muitas vezes deitar, esquecer os problemas que você tem enfrentado, fugir, não acordar, porque tá difícil demais, né? Tá difícil. Por isso você prefere ficar deitado, dormindo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre vós. A luz do Senhor só vai resplandecer na sua vida e através da sua vida depois que você largar a preguiça, depois que você abandonar esse leito de morte. Depois que você largar essa cama, largar esse mendigo. É chegado o tempo. É chegado o tempo dos trabalhadores da última hora. É chegado o tempo dos filhos se levantarem. Já chegou o tempo de você abrir a sua boca
e deixar a fluidez do rio de vida impactar outras vidas. Não é time, não é seleção brasileira, não é time Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o que quer que seja, não é o Lula ter assumido o governo do Brasil que vai deixar você de cumprir o propósito maior da vida, que é fluir o rio de vida. Governar sobre a sua própria vida, governar sobre a sua casa. A seleção brasileira pode ter ido ruim. Na coletividade, normalmente as coisas não saem como você quer. O que você não tem controle, como o resultado de um jogo, não faz sentido você gastar energia com isso por muito tempo. Foi ruim. O Brasil perdeu, saiu da Copa. Beleza. É bad, é pai. Mas até quando você vai ficar sofrendo por causa disso? Você não tem ideia de que isso tem afetado sua individualidade? Você tem deixado de prosperar exatamente por circunstâncias que você nem mesmo tem controle? Aquilo que você não tem controle, deixa. Agora, o que você tem controle, que é a sua própria vida, isso aí você precisa assumir. Senão você vai continuar dormindo. Senão você vai continuar nesse leito, nesse caixão. Desperta, tu que dorme. Larga essa preguiça. Joga esse mendigo embora. Levanta-te dentre os mortos. E a sua luz, que é a luz do Senhor, na sua vida vai brilhar. Versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória deixada pelos justos será uma bênção. Existe uma questão de perenidade, aquilo que se prolonga no tempo, para os justos. Agora, para os ímpios, o esquecimento é o destino deles. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Por que a boca do justo é fonte de vida? Salomão já falou que de tudo que a gente deve guardar, a gente não precisa guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. É exatamente isso aqui. A boca do justo é fonte de vida. A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está guardado, se o seu coração está preservado, se o seu coração é limpo todos os dias pela fonte de vida, que é o Senhor, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, ao abrir a sua boca, aquilo que está no seu interior vai só jorrar na vida de outras pessoas. E aí eu te pergunto, o que você tem colocado dentro do seu coração? Você tem colocado o quê? Amargura, ódio, rancor, ira, raiva, frustração? O que você tem permitido entrar no seu coração? É isso que vai fluir da sua vida. Isso é muito sério. De tudo que você tem, da sua família, da sua esposa, das suas filhas, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, de tudo que você tem que guardar. Você tem que guardar o seu coração. Você quer ser vida na vida de todas as pessoas? Você precisa limpar todo dia. Não permitir que nada fique guardado aqui dentro. Ah, Diego, mas é muito difícil. A gente é ser humano, eu sei. Muitas vezes a gente deixa a tristeza entrar e aí ela mancha o coração, mancha. Mas aí o que acontece? Você precisa renovar, você precisa lavar. Em todo momento. Ah, você passou... Eu, ontem mesmo, eu tava numa pegada tão boa, tão gostosa com o Senhor. Saí do plantão, vim pra casa e tava sentindo uma paz tão tremenda. Aí durante o dia, durante os seus relacionamentos, você vai passando situações que vai te afetando, né? Em uma delas, eu senti uma tristeza vindo no meu coração. E na mesma hora eu me conectei ao Senhor. Falei, Pai, limpa meu coração. Não quero que nada manche, nada retenha o rio de vida que está aqui dentro, que é o Senhor.
E é nessa hora que você limpa, você fica leve e você continua fluindo. Fluir o rio de Deus é deixar o coração limpo e entrar no fluidez, na fluidez, deixar jorrar, abrir a boca de forma natural. Isso só acontece quando o rio tá fluindo, quando o coração tá limpo. E a nossa boca, ela é fonte de vida. Quando seu coração tá limpo. Versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O amor cobre todos os pecados. Então quer dizer que o amor, ele esconde, o cobertor, ele serve para te aquecer, né? O amor cobre todos os pecados. O que significa isso? Cara, quando um amigo seu pecar, ou quando alguém pecar, não é papel seu acusá-lo. Não é papel seu mostrar, apontar o dedo, você está errado nisso. Não é papel seu expô-lo. O seu papel é amar. E o amor, ele encobre todos os pecados. Está aqui escrito no versículo 12. O amor cobre todos os pecados. Cristo, ele não veio aqui para te acusar nessa terra. Cristo, ele veio aqui para te abraçar, para te segurar, para te levantar, para te amar. E é através desse amor constrangedor que você não aceita ter uma vida de pecado. Então, não é uma regra, não é uma religião. É um relacionamento. É um relacionamento de pai e filho. É um relacionamento de amor. É isso que ele quer com a gente. Versículo 13 diz assim: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Enquanto a boca do justo é fonte de vida, a boca do insensato, aquele que não tem bom senso, o imprudente, é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Versículo 16. O salário dos justos lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Existe uma diferença entre ímpio e iníquo. A Bíblia sempre fala sobre impiedade e iniquidade. Só para você entender a diferença, impiedade, quem comete são os ímpios, aqueles que não são filhos. Iniquidade são os iníquos, são os filhos que pecam, que é. Então, você que é filho, eu que sou filho, nós não somos ímpios, nós cometemos iniquidade. Essa é a diferença. Então, quando ele fala que a renda do ímpio traz castigo, é a renda daquele que não é filho, daquele que não conhece o Senhor. Daquele que é contra, inclusive, a verdade e a vida. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É sensato. Cara, existe as 3 disciplinas, né? As 3 disciplinas, ou os 3 domínios. Se você desenvolver os 3 domínios, você consegue desenvolver o domínio próprio, ou o domínio, disciplina em qualquer área da sua vida. A primeira dela é o impulso sexual. Se você dominar os seus impulsos sexuais, que são legítimos, os impulsos sexuais foram criados por Deus. Se você conseguir dominar aquilo que você come, a sua alimentação, e se você conseguir dominar a sua língua, você consegue dominar qualquer área da sua vida. Você consegue disciplinar, ter disciplina em qualquer área da sua vida. A língua é um músculo, é o maior grupamento muscular do seu corpo, salvo engano. E ele tem uma arcada dentária, que é tipo uma cerca de um curral, que impede, isso aqui é osso, que impede que essa língua seja solta. Só que dominar a língua é uma das coisas mais difíceis que o ser humano tem. Quantas vezes você já viu ou conhece ou convive com alguém que fala mais do que deveria? O famoso fofoqueiro. Aqui no versículo 19 fala: quando são muitas palavras, o pecado está presente. Cara, controla a sua língua. Você não precisa estar falando todas essas coisas aí que você está falando. A palavra de Deus fala que aquilo que contamina o corpo do homem não é o que entra,
mas o que sai, ou seja, o que você fala. É o que você está falando que vai contaminar o seu corpo. E você só fala aquilo que está dentro do seu coração. Então tudo começa no coração. Se o seu coração está limpo, se o seu coração não guarda amargura, ódio, raiva, tristeza, rancor, ira, você vai fluir rio. A sua língua vai fluir rio. Mas quanto mais você fala, mais probabilidade tem do pecado estar presente. Então controle a sua língua. Quem controla a língua, aqui Salomão está falando que é sensato. Controlou a língua, controlou sua alimentação, controlou seus impulsos sexuais, cara, você faz gestão da sua vida. Você consegue fazer gestão da sua própria vida. E de qualquer outra coisa. Você consegue sentar para estudar, você consegue sentar para seguir um projeto do seu trabalho e ir até o fim. Se você desenvolver essas 3 disciplinas, que é difícil. É difícil. Não é fácil, não. Você controlar a alimentação é difícil, você controlar seus impulsos sexuais é difícil, você controlar sua língua é difícil. Mas se você controlar isso, acabou. Você ganhou o jogo. Fim de jogo. Versículo 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo, isso aqui é o favor, isso aqui nada mais é do que favor. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando você faz algo que não é debaixo do favor de Deus, Diego, você já fez coisas que não era do plano de Deus? Eu já fiz várias coisas que não foi Deus que pediu para eu fazer ou colocou no meu coração. E nessas situações, você vai ter algo chamado esforço. Você vai agir por conta própria, Deus não está naquilo e você vai gastar muita energia, muito além do que você precisava. Às vezes, muitas das vezes, aquele projeto não vai dar certo. Por quê? Porque não era de Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Eu já escolhi várias vezes agir em situações contrárias à vontade de Deus. E nessas situações, ou eu quebrei a cara, ou eu gastei muita energia para alcançar o que eu queria. Agora aqui, no versículo 22 fala, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando você entra no favor de Deus, naquilo que é o plano de Deus, cara, você vai alcançar riqueza e sem sofrer dor alguma. Isso é favor. Eu já expliquei aqui a analogia, é como você nadar a favor da correnteza. Se você quer nadar contra a correnteza, você vai gastar muito mais energia para alcançar aquela margem. Agora, quando você entra no favor, você entra na fluidez. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo parece encaminhar de forma leve, natural. Quando eu vendi minha casa na Niqueira, foi dessa forma. Eu quitei 3 dívidas, eu comprei outro imóvel, eu multipliquei meu patrimônio umas 3 vezes. Tudo por quê? Porque eu decidi ouvir a voz de Deus e seguir no prumo do favor. E aí faz toda a diferença, O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. 24. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Aqui tem um segredo aqui violento, que inclusive está lá em Jó. No livro de Jó, ele fala que no final de tudo, depois de ele perder a família, depois de ele perder a saúde, a riqueza, a fazenda, tudo que ele tinha, ele fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu não estou falando aqui que no caso de Jó ele era ímpio, mas o que o ímpio teme, lhe acontecerá. Isso aqui é o versículo 24 no capítulo 10 de Provérbios. O que o ímpio teme, lhe acontecerá, e o que os justos desejam, lhe será concedido. Cuidado com os seus medos. Cuidado com o que você teme. Aquilo que você teme pode realmente acontecer. Tem gente que fala de lei da atração, tem gente que fala de física quântica. Eu acredito em parte em algumas teorias, mas eu acredito mais ainda no que a palavra de Deus fala. E quando a palavra fala que o que o ímpio teme lhe acontecerá, está bem claro. Se aquela pessoa que não reconhece o Senhor,
o ímpio teme algo, de certa forma, aquilo lhe acontecerá. Então, se você tem medo de doença, cuidado. Você pode estar atraindo essa doença aí para você. Se você tem medo do desemprego, cuidado. Você pode estar atraindo isso aí para você. Se você é inseguro com relação à vida, cuidado com o que você tem. Beleza? Passada a tempestade, o ímpio já não existe. O ímpio é como uma poeira. Mas o justo permanece firme para sempre. Agora olha interessante o versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. A gente já falou sobre você continuar nessa preguiça. Agora é o seguinte, você que tem empresa, empreendedor e tem funcionários, colaboradores sob a sua gestão, cuidado com o preguiçoso. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O que significa isso? O que o vinagre para os dentes causa? Não sei se você sabe, mas existe uma proteção do dente que é o esmalte. E o vinagre no dente, ele vai causar uma dor, uma irritação, uma dor que pode ser até insuportável. O vinagre ele é ácido, né? E isso, a acidez nos dentes, ele causa uma dor absurda. E a fumaça nos olhos causa uma irritação, um desconforto. Toda vez que você, eu não sei se você já foi em festa de São João, essas coisas, quando você vai numa fogueira e vem aquela fumaça, até da churrasqueira, né? Vem no seu olho fica uma irritação violenta. E exatamente isso aqui, quando você tem um colaborador que é preguiçoso, ele vai te causar irritação, ele vai te causar dor, ele vai te causar muitas vezes desânimo. Ontem mesmo, a gente tem duas colaboradoras aqui em casa e uma delas, eu não sei o que aconteceu, não estava em casa na hora, mas a Larissa me relatou que ela estava sentada, todo mundo na correria para arrumar a casa, para assistir o jogo, e tem um evento aqui em casa do chá de revelação. E aí, todo mundo na correria e uma das colaboradoras estava sentada, olhando o celular. Enquanto todo mundo estava na correria, coisa para fazer, a Larissa olhou para ela. Eu não queria ser aquela mulher na hora que a Larissa olhou. A Larissa olhou para ela de uma forma com fumaça nos olhos, de certa forma com vinagre nos dentes, irritada. Por quê? Porque a colaboradora estava desfrutando da preguiça. Estava desfrutando de um mendigo. E é isso que acontece. Você que é funcionário, você que é servidor e é preguiçoso, tenha em mente que você está causando dor e irritação em outras pessoas. E aí a gente tomou a decisão. A gente vai mandar essa moça embora, né? Aqui não vai mais dar certo. Ela trabalhando com a gente. E tá tudo bem. Vamos seguir pro próximo. Vamos recrutar outra pessoa. Inclusive você que ouvir essa live em algum momento aí da sua vida, tiver alguém aí que trabalhe com criança, que trabalhe com tarefas domiciliares, a gente está recrutando aí uma pessoa, um colaborador. Beleza? Tamo junto. Versículo 27, para a gente finalizar. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios é um livro tremendo, é um guia, é um manual. Se você decidiu hoje sair da torcida e entrar em jogo, assumir a gestão do jogo da sua vida, eu recomendo que você use esse manual da vida, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele foi escrito há não sei quantos anos, mas continua atual, ainda hoje. É um guia prático, é um manual para todas as áreas da sua vida. Se você quer prosperar, eu recomendo que você comece a ler, refletir e praticar essa palavra. Beleza?
É isso. Hoje é dia 10, amanhã estamos aí no dia 11. O nosso compromisso é até o final do ano, até o dia 31. Eu tô aqui e vou estar até o final do ano com vocês. Tamo junto. Diegão, prazer ter você aqui comigo, meu irmão. Onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, Jesus falou, ali eu estaria. Então estamos aqui, eu e você, nessa live. Outras pessoas verão depois, mas não importa a quantidade, importa o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e isso não precisa e não pode ficar parado. Isso precisa ser colocado num lugar onde todas as pessoas veem, né? Se nós somos luz, a luz precisa ser vista, a luz precisa lançar fora a escuridão, a luz precisa refletir o brilho da glória do Senhor. Tamo junto, meu irmão. Deus abençoe seu final de semana. Tô entrando no plantão daqui a pouco. Se der tempo eu vou treinar agora. Vou fazer um supinozinho ali na academia. E depois vou pro plantão. Deus abençoe. Vamos pra cima. Quero ver você, Diegão. Vamos junto. Refletir a luz do Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Você que continua dormindo aí, ó. 6 da manhã, no sabadão. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre vós. Efésios 5,14. Acorda com essa palavra aí. Tamo junto. Falou, meu irmão. Um abraço. Encerrando a transmissão, né?